A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de uma aula. Se você está vindo aí da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou também de outras partes do mundo, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final da nossa programação. No programa EBD Comentado Online, eu explico a lição do início até o final. É uma aula completa, servindo para os professores ajudarem aos professores prepararem suas lições, também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula e também para aqueles que querem aprimorar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Para darmos sequência ao nosso programa, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te render graças neste momento por mais uma oportunidade de estar aqui para realizar, Senhor, esse programa e ministrar esta aula. Eu peço perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas, sim, Senhor, porque eu sou um pecador arrependido, mas necessito da Tua graça. Me ajuda, Senhor, ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, Senhor. O intuito aqui, Senhor, é aprender para praticar, porque o Teu propósito, ao nos salvar, é nos fazer parecer com Jesus Cristo, Teu Filho. Então, Senhor, que nós tenhamos isso em mente, Senhor. Nos dá uma aula edificante. Toca no coração, Senhor, querido Senhor amado, também de cada um que está assistindo, para que eles possam divulgar, Senhor. Compartilhar, Senhor, essa aula, compartilhar esse canal, para que outras vidas também sejam edificadas, Senhor. Porque isso faz parte também do discipulado. Que o Senhor tome o primeiro lugar, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Você pode ser aí um divulgador do canal fazendo o quê? Clicando aqui, compartilhar, enviando para suas redes sociais, para o seu status. Também você se inscreve, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e faça o seu comentário. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Glórias a Deus por isso. Tenho certeza que vocês já pegaram aí a harpa de vocês, então vamos louvar a Deus com o hino de número 15. Oh, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par e do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero também aqui aproveitar e agradecer a vocês por todas as felicitações, todas as palavras de vocês de carinho, de bênção. Que o Senhor continue abençoando vocês abundantemente. E uma ótima aula para vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Então, Deus seja louvado, Deus seja glorificado por mais essa oportunidade aí.
da participação da minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, minha esposa. Nós completamos aí 14 anos de casados. Eu posso até colocar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Isso! Nós completamos aí no dia 16 de abril de 2024, 14 anos de casados, né? 2025, desculpe. Bodas de marfim. E aí, muitas pessoas vieram aqui e nos deixaram aí a felicitação, nesse caso. E eu quero agradecer aí a felicitação de todos vocês que nos deixaram, tá bom? O nosso muito obrigado, ela também agradeceu. Que vocês continuem orando por nós, que nós precisamos muito das vossas orações. E é através do Senhor que nós vamos em frente para a glória do nome do Senhor. Bom, vamos lá para a nossa lição de hoje, no nosso segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Adultos, e o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. O apóstolo João. João é considerado o apóstolo do amor por causa da sua forma de se dirigir aos seus leitores, né, filhinhos, né, e tudo mais. Então, e também por causa ali dele inclinar sua cabeça, acreditar que era ele que inclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. Outro dia alguém perguntou sobre isso. Por isso ele é considerado o apóstolo do amor, porque ele fala muito sobre o amor, né, nas suas cartas. E a lição de hoje é a lição de número 4, que será ministrada no dia 27 de abril de 2025, com o tema Jesus, o pão da vida. Jesus é o nosso pão da vida. Texto áureo, eu sou o pão da vida, João 6,48. Verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo o ser humano. Nós não temos só fome física. Nós temos fome espiritual. Não temos só fome material. Precisamos saciar nossa fome espiritual. Leitura bíblica em classe está em João capítulo 6, versículos de 1 a 14. A palavra-chave dessa lição é vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é apenas vida física, mas é uma vida completa, tá? Porque senão nós pensamos só da vida no sentido humano, material. Objetivos da lição. Primeiro, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Segundo, refletir a respeito aos desafios da fé. E terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como pão da vida. Introdução. Já aprendemos que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo em forma humana para nos salvar. Então, lição 1. Também aprendemos que para fazer parte do reino de Deus precisamos passar pelo novo nascimento, que é consequência de nos arrependermos de nossos pecados e crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Lição 2. E que a verdadeira adoração só é possível para os nascidos de novo, cujas vidas são um culto de adoração. Lição 3. Uma vez que nós entendemos e nos situamos aonde paramos, nós vamos prosseguir hoje. A lição de hoje apresenta o Filho de Deus demonstrando seu poder ilimitado de criar o que não existe através da multiplicação para saciar a fome da multidão. Porque havia uma quantidade de pães e havia uma quantidade de peixes. Só que ele alimentou uma multidão, então ele criou aquilo que não existia. Ao mesmo tempo é feito um paralelo com ele sendo o pão da vida que sacia a nossa alma. Aprenderemos sobre nossa dependência dele para saciar nossas necessidades materiais, mas, acima de tudo, as espirituais. A necessidade física está evidente na leitura bíblica em sala de aula. Então, nós vemos isso bem claro na leitura bíblica, fala da multiplicação dos pães. Enquanto a necessidade espiritual está presente no texto áureo. Eu sou o pão da vida. Tudo isso envolve nossa vida que abrange corpo, alma e espírito. João 10,10 diz, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Não é o que nos interessa nesse momento, mas é a última parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida com abundância é uma vida plena. Nós ainda não estamos num corpo transformado, num corpo glorificado nesse caso, mas nós já podemos começar a viver essa vida plena em Cristo Jesus. Tópico 1. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Nós vamos tratar de a multiplicação de pães e peixes. 2. O milagre. 3. Qual era o interesse da multidão? Por que a
multidão andava atrás de Jesus? O que eles queriam? Irmãos, isso aí é bem complicado e bem sério. Com a mulher samaritana, Jesus usa a comparação entre a necessidade de água física para matar a sede e ele próprio como a água que sacia a sede da alma. Isso com a mulher samaritana. Aqui ele usará a fome física para despertar a multidão sobre a necessidade de saciar a fome espiritual. Então Jesus usava as coisas do dia a dia, do cotidiano, para despertar naqueles que ele estava abordando uma necessidade que ia além do físico. Tinha a ver com o espiritual. Nós podemos observar as abordagens de Jesus e podemos usá-las também na nossa aplicação do nosso dia a dia para poder levar a palavra de Deus. Ponto 1. A multiplicação de pães e peixes. Existem 2 registros de multiplicação de pães e peixes nos evangelhos. O primeiro é o que estamos estudando nesta lição, que está registrado, e nós vamos falar já disso, nos 4 evangelhos. O segundo aparece apenas nos evangelhos de Mateus e Marcos, onde são alimentados 4.000 pessoas a partir de 7 pães e alguns peixes, sobrando 7 cestos. Está aí as referências. Mateus 15, 32 a 39, Marcos 8, do 1 ao 9. Essa aí é a segunda multiplicação. Nós não vamos tratar dela. Nós vamos tratar da primeira multiplicação. Porém, o milagre é o mesmo tipo de milagre, né? Multiplicação de pães, mostrando ali o poder de Cristo. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Eu já disse isso, tá aí as referências para vocês conferirem. Cada evangelho nos fornece uma perspectiva com detalhes diferentes sobre essa primeira multiplicação de pães. Pense no edifício, ele não tem 4 partes, 4 lados? Cada evangelho vai exemplificar, tá? Cada evangelho vai exemplificar um lado, tá? Do edifício, só para você ver. Então é uma perspectiva diferente. Se você vai de um lado do edifício e olha, você vai ver algo. Se você for do outro lado, você já vai ver algo que você não viu do lado de cá. E por aí, né, em diante. Então você vai entender que são perspectivas diferentes que se complementam. Certo? Mateus nos informa que havia também mulheres e crianças. Então não havia só os homens, 5.000 homens. Haviam mulheres e crianças. Marcos e Lucas relatam que a multiplicação foi organizada em grupos para ser alimentada. A multidão foi organizada em grupos para ser alimentada. Então é interessante. Cada evangelista, Mateus, Marcos, Lucas e João, descreve algo para poder nos dar uma ideia mais ampliada do assunto. Então João fala que havia 5.000 homens. Aí já vem outro evangelista e diz, mas tinha mulheres e crianças. Ou seja, os filhos, que envolvia jovens e crianças realmente. Talvez crianças de colo, crianças menores, enfim. Aí vem o outro e diz, mas além disso, na hora da multiplicação, Jesus organiza em grupos. Houve aquele que falou de 2 grupos e houve o que falou de um grupo só. Então foi falado de 50 e 50 e de 100 e 100. O outro omitiu um desses grupos. E assim nós vamos tendo a mensagem de uma forma mais ampliada. Por isso que é importante, quando você vai estudar a palavra, procurar se existe outro lugar na Bíblia que trate desse mesmo assunto que nós chamamos de correlação. Eu falo disso no meu curso, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Nós fazemos uma correlação procurando que se fale em outros lugares para ampliar o nosso entendimento. E só assim nós temos um entendimento completo daquilo que está sendo revelado nas Escrituras. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Então, o que significa isso? Vamos lá. Apesar de o foco não ser fornecer um relato em ordem cronológica, João menciona que a multiplicação dos pães ocorreu após os eventos descritos no capítulo 5, tá? Eu estou explicando aqui o que está aqui. Inclusive, você vê que termina lá no final, mencionado no capítulo 5. Então, ele está explicando, ele não está falando, ele não teve a ideia de colocar em ordem cronológica,
os acontecimentos, isso aconteceu depois disso, e disso, e disso, e disso, de uma forma assim bem detalhada, mas ele nos deixa o relato que essas coisas que ele vai falar agora aconteceu depois disso. Depois do quê? Dos acontecimentos do capítulo 5. No entanto, isso não foi imediato. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma ideia. Nós temos uma ideia que o relato é corrido e foi acontecendo no mesmo instante, não. Quando você vai ler o livro de Esdras, por exemplo, capítulo 6 para o capítulo 7, ali há um intervalo entre o 6 para o 7 de aproximadamente 60 anos. Não aconteceu no outro dia, na outra semana, no outro mês. Aconteceu depois de 60 anos. E dentro desses 60 anos aconteceu a história que está no livro de Esté. Entre o capítulo 6 de Esdras e o capítulo 7 de Esdras, ali naquele lugar, nós chamamos de uma dobradiça, ali está a história de Esté. É assim que muitos estudiosos trazem essa informação para nós. Então, é importante você entender que nem sempre uma coisa foi acontecendo depois da outra no dia seguinte. Na próxima semana, no próximo mês. E é a mesma coisa aqui. Quando ele fala depois disso, não foi depois disso no outro dia. Passou um tempo. Considerando o calendário judaico entre a festa mencionada em João 5:1, então como é que a gente detecta a data? Mais ou menos pela festa que estava se falando, registrando. Então procura-se fatos no texto para tentar encontrar uma proximidade de época. Então, essa festa, alguns acreditam que seja a festa dos tabernáculos. Existe um calendário judeu. E aí, contando a partir da festa dos tabernáculos e a Páscoa de João 6:4, teria se passado meses, alguns dizem 6 meses, outros dizem até 1 ano, como é o caso do comentarista citando no seu livro de apoio. Ele fala que se passou mais ou menos 1 ano. Então não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Isso aqui é importante você sempre entender. E antes de entrar aqui no ponto 2, eu vou até fazer uma coisa aqui com vocês para vocês entenderem essa questão, como uma coisa não acontece do dia para o outro. Eu vou colocar aqui um texto para vocês, só para vocês entenderem, e a gente vai detectando, a gente vai lendo e a gente vai procurando. Por exemplo, em Gênesis capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão faz o chamado com Abraão, você vai ver que no capítulo 12, no versículo de número 4, diz assim, vou colocar aqui, ó, assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos. Isso no capítulo 12. Passa-se 5 capítulos só. No capítulo 17, Abraão já está sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Irmãos, se passaram 24 anos entre o capítulo 12, o chamado de Abraão, e o capítulo 17, onde Deus está reafirmando sua promessa. Então é assim que você detecta mais ou menos o tempo. Há textos que dá para se detectar por uma festa. Por exemplo, quando Isaías diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías está usando a morte do rei Uzias como a data para provar quando ele foi chamado pelo Senhor. Muita gente dá ênfase à morte do rei Uzias. A ênfase não é na morte, a ênfase é no chamado de Isaías. Só que para datar o chamado, ele fala da morte do rei Uzias. Por quê? Porque todo mundo sabia o ano naquela época que o rei Uzias havia morrido. Nós não usamos assim. Nós usamos uma data. Essa aula será ministrada no dia 27 de abril de 2025. Mas eles não, eles usavam acontecimentos ou a idade. Aí nesse caso aqui, nós sabemos que havia passado 24 anos desde o chamado de Abraão até aquele momento. Mas nós não temos aí, nós temos que buscar de outras formas a cronologia para saber em que ano que foi Abraão chamado e em que ano Deus está reafirmando o seu chamado, tá? A promessa para Abraão. Então é assim que acontece no texto bíblico. Então não pense que os relatos acontecem da noite para o dia, porque nem sempre vão estar da noite para o dia. Às vezes se passaram anos. O milagre. O que é milagre? Vamos definir rapidamente? Uma das definições, você vai encontrar outras. É um fato ou acontecimento sobrenatural que Deus realiza para confirmar seu poder
Não é que Deus tenha que se autoafirmar, mas ele mostra para que o ser humano reconheça no sentido de o aceitar, seu amor e sua mensagem. O milagre nunca tem um fim em si mesmo. Quando a multidão queria apenas se saciar, era um fim em si mesmo. Esse não era o propósito. O que significa que ele não ocorre apenas para impressionar ou resolver uma situação momentânea. Milagre por milagre não vai chegar a lugar nenhum. Ele sempre tem um propósito maior: revelar a glória de Deus e confirmar a mensagem bíblica da salvação. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, tá? Se comerem alguma coisa mortífera não lhe fará mal algum, e por aí vai. Então, são a confirmação da mensagem da palavra de Deus. O único milagre mencionado nos 4 evangelhos, qual é? O da multiplicação de pães aqui, no caso desses 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Não está em João que tinha homens, mulheres, jovens e crianças, mas está no outro evangelho. João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Existia quantos pães? 5 pães. E quantos peixes? 5 pães e 2 peixinhos. Muito bem. Só que Jesus alimentou uma multidão. O tema principal do Evangelho de João é apresentar Jesus como Filho de Deus. Jesus é Deus. E dessa forma, ele é onipotente. Tem todo o poder. Pode fazer o que quiser. No sentido total, pleno da coisa. A única coisa que Deus não pode fazer é pecar, porque ele é santo. Então isso vai contra a sua natureza. Mas o restante, Deus pode fazer o que ele quiser. Por isso, apesar de usar a matéria já existente, como pão e peixe, ele aumentou a quantidade de forma sobrenatural. É a prova que Jesus é Deus. No Antigo Testamento, observamos Deus operando por meio de seus servos em milagres semelhantes. Dentre eles destacam-se os seguintes exemplos: multiplicação da farinha e do azeite. O Senhor, através de Elias, multiplicou na casa da viúva de Sarepta, e eles comeram muitos dias até que o Senhor fez chover de novo. E a multiplicação do azeite da viúva, que tinha uma dívida, seus filhos seriam levados pelos credores, e o Senhor usa a vida de Eliseu. O nosso Deus é o Deus da provisão, o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Eu não sei o que você está vivendo, o que você tem passado, qual é a situação da sua vida, mas se volte para o Senhor, adore Ele por quem Ele é, e com certeza Ele proverá a sua e a minha necessidade. 3. Qual era o interesse da multidão? O que eles queriam? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar sua mensagem. As necessidades materiais precisam ser supridas, mas elas não representam as únicas necessidades que temos. Tanto é que Jesus, em Mateus 6,33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não tem as demais, essas coisas. O que Jesus está falando? Comida, bebida e vestimenta, tratado naquele mesmo contexto, vos serão acrescentada. Primeiro vem o nosso relacionamento com Deus, depois vem a provisão de Deus. Primeiro relacionamento, depois provisão. Primeiro relacionamento, depois provisão. Primeiro relacionamento, depois provisão. As pessoas querem Jesus pelo que ele pode dar, então eles só querem provisão, eles não querem relacionamento. Só que quando você só quer provisão, mas não quer relacionamento, você não está ali entendendo o plano de Deus, que é nos salvar. Então, uma vez que a pessoa só quer provisão e não quer relacionamento, ela está correndo um grande risco de ficar do lado de fora e não ter tido salvação. Por quê? Porque o que chamava atenção nela em Jesus era só o que ele poderia dar. Isso é muito triste. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Como cristãos, nossa perspectiva de vida deve ser diferente, pois desfrutamos das bênçãos espirituais. Está em Efésios 1,3, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais.
E somos chamados a priorizar as coisas do alto e não deste mundo. Colossenses 3, 1 e 2. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. As que são de baixo. Pastor, então tem que deixar de trabalhar? Eu tenho que abandonar minhas... Não é isso que está falando. Está falando que nós vivemos nessa terra com o nosso olhar no céu. Nós vivemos nessa terra com uma vida voltada para as coisas de Deus. É isso que está falando. Porque você tem duas cidadanias. Você tem a cidadania brasileira, tem gente que tem mais de uma cidadania terrena. Tem a cidadania terrena, que é a brasileira, mas de repente você tem mais de uma cidadania, ou você está me assistindo fora do Brasil. Eu tenho pessoas que me assistem na Bélgica, irmão Leandro. Pessoas que me assistem na Holanda, irmã Dirce. Irmãos que me assistem no Japão, louvado seja Deus. Irmão Márcio, irmã Matico, que é a esposa dele. Então eles têm lá a cidadania do seu país. Mas quem é cristão tem uma cidadania celeste. E como cidadão do céu, ele vive com o seu olhar no céu. Ele vive à luz da cidadania celeste, não da cidadania terrestre. Por que muita gente está frustrada? Porque vive à luz da cidadania terrestre e esquece de fato quem é ele. Então ele não vive uma vida com abundância, como Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não estamos tendo uma vida plena ainda aqui, né? Nesse caso, porque ainda não temos o corpo glorificado, mas já podemos experimentar um vislumbre, uma pequena parte dessa vida que Jesus tem para nós. Caso contrário, estaremos nos comportando da mesma forma que os que não conhecem a Cristo. Se eu vivo apenas na cidadania terrestre, eu me comporto como não cristão. Se eu busco apenas as coisas da terra, eu me comporto como não cristão. E o Senhor não nos chamou para nos comportar igual um não cristão. Jesus falou sobre isso no seu ministério, que nós não poderíamos fazer como as pessoas dessa terra. Mas aí não, a gente não liga para isso, a gente acha que isso é comum, é normal. Não, não é normal. Você trabalha, mas você precisa viver com o seu olhar nas coisas espirituais. Você trabalha à luz das coisas espirituais, vivendo de forma que agrade a Deus. Os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, Jesus, como também procuravam a sua morte. Então, de um lado, os líderes o rejeitavam e queriam matá-lo. Do outro lado, as pessoas não estavam interessadas em ouvir sua palavra como filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A rejeição era total. Uns porque não aceitavam ele como Messias, enviado de Deus, filho de Deus, e outros porque só queriam relacionamento com ele, não queriam relacionamento, mas só queriam proximidade com ele pelo que ele tinha para dar. No momento que, se ele não tivesse para dar, eles não queriam mais. Então isso é interesse. Mas o amor de Deus vai muito além. Porque se não houvesse o amor de Deus, a graça de Deus, que manifesta o seu próprio amor e tudo mais, irmãos, Jesus poderia ter dito, sabe de uma coisa? Esse povo não merece. Mas não merecia mesmo, como eu não merecia, você não merecia. Mas ele quis nos salvar a si mesmo. Isso é o amor de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Vamos fazer uma aplicação rápida disso? Aqui? Eu não quero Jesus, eu quero emprego. Eu não quero Jesus, eu quero cura. Eu não quero Jesus, eu quero uma bênção, uma vitória, eu quero um casamento. Quem não é casado ou casada, então não quer Jesus, quer o que ele pode dar. É isso que esse povo está querendo. A situação não é muito diferente hoje em dia. Quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. E aí vamos explicar. Infelizmente, pensando no que as pessoas gostam e não no que elas realmente precisam, e Jesus focava no que elas precisavam e não no que elas gostavam, muitos cultos e pregações têm sido preparados apenas para agradá-las. Então as pessoas estão sentindo comichões nos ouvidos e estão se cercando de mestres que agradem a elas no que fala. Então,
Pedro, inclusive, diz que faria um comércio de vós com palavras... Vamos usar um linguajar nosso. Palavras agradáveis. Fala o que quer ouvir. Então, existem pessoas no nosso meio que pregam, que ensinam, ou que organizam cultos, que preparam isso para agradar os ouvintes. Jesus não estava preocupado em agradá-los. Jesus estava preocupado em saciar suas necessidades. Vamos ver isso? Vamos aqui, tá aqui, ó. O foco está quase sempre em bênçãos materiais. Não tem nada de errado em falar de bênçãos materiais. Mas elas não podem estar acima das bênçãos espirituais. Precisa haver um equilíbrio no sentido de sempre priorizar as coisas espirituais. Foi Jesus quem disse isso em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro. O que é primeiro? Prioridade. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas não. Nós estamos deixando o reino e justiça de lado, pois mensagem de santificação, quase não se fala mais, de separação para Deus, quase não se fala mais, e falamos muito em carro, trabalho, emprego, trabalho, condição financeira, cura, mas vamos falar também de vida com Deus, relacionamento com Deus. Eu falei na aula passada uma coisa que é muito importante repetir aqui. Irmãos, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Se nós cultivarmos relacionamento com Deus de verdade, as bênçãos nos alcançarão. Você vê que Jesus fala, busca primeiro o reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o Deus da provisão vai suprir. Mas nós vivemos igual pessoas que não servem a Deus. Ai, como vai ser? Ai, meu Deus do céu. Ai, por isso nós estamos ficando ansiosos, depressivos, estressados. E eu não estou dizendo que um cristão não possa ser acometido de ansiedade, de depressão, não possa, no sentido de possibilidade, acontecer. Vai acontecer. Às vezes não vai ser tratado só com questão de oração, vai precisar de medicação, de tratamento, de terapia. Eu entendo isso tudo, sem problema nenhum, porque eu sei o que é isso, porque eu já vivi isso, e minha esposa também já viveu. Então eu sei que isso não tem nada a ver com frescura, com palhaçada, com falta disso ou falta daquilo. Não é. Às vezes realmente é uma situação que vem e nós ficamos ali numa situação que precisamos de tratamento. Mas nós precisamos confiar mais em Deus e se achegar mais a Deus para ter relacionamento com Ele. Quando a ideia principal transmitida em cultos, em pregações, em ensino, gira em torno de bênçãos material, dificilmente as pessoas buscarão o próprio doador das bênçãos. Aí a gente organiza um culto falando, venha porque vai ter cura, venha porque vai ter milagre, venha porque vai ter vitória. Não tem problema que você fale, seja intitulado uma campanha para milagre, uma campanha de cura, tudo bem. Mas a questão é, o conteúdo durante o culto fala de vida eterna, fala de salvação, mas dependendo do que a gente anuncia, as pessoas vêm buscar só as bênçãos. Aí na hora que você quer fazer o apelo, eu não vim aqui por causa de aceitar Jesus, eu vim aqui receber minha bênção. Eu não quero Jesus nesse sentido. Não vou abrir mão disso, não vou abrir mão daquilo, não vou abrir mão daquilo outro. Eu quero a bênção. E você prometeu a bênção, então eu quero a bênção. Eu não vim por causa de outra coisa, eu vim por causa da bênção. Então nós temos que conscientizar as pessoas sobre o abençoador, sobre ter intimidade com o abençoador para estar debaixo da bênção. Aí sim, irmãos, isso muda tudo. Tá na hora da gente acordar. Pessoas motivadas a seguir a Cristo apenas por interesses materiais podem, mais cedo ou mais tarde, desistir diante das aflições ou se tornar cristãos infrutíferos, sufocados pelos cuidados e preocupações da vida. Então, duas coisas podem acontecer. Ou elas desistem, ou elas não produzem frutos. Vamos ver isso na Bíblia? Mateus 13, 20 a 22. Parábola do semeador. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Fica todo feliz. Mas não tendo raiz em si mesmo, falta fundamentação bíblica,
antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que ele faz? Desiste. Eu não pensei que ser cristão era isso. Então, isso não é pra mim. Tô fora. Vai embora. 22. E o que foi semeado entre espinhos, um foi no meio das pedras, outros entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, não diz que ele morre, mas ele vive muito com foco nas coisas terrenas. Ele precisa trabalhar? Precisa. Deus pode usar ele no trabalho, o ministério dele ser muito mais no trabalho do que no templo? Pode. Um médico, por exemplo, talvez seja muito mais dentro do hospital do que no templo, apesar dele precisar ir no templo, estar em comunhão, participar de cultos assim que possível, quando possível, dentro da sua escala. Mas daí viver apenas para buscar as coisas da terra, não tem como. Sinopse do tópico 1. No episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. Você sabia que lideranças, quem está na frente de filiais, congregações, ou até da sede, que aí são os pastores, presidentes, eles conseguem identificar se as pessoas estão vindo por causa de Cristo ou por causa das coisas que estão sendo oferecidas. E é aí que nós mudamos algumas coisas para que as pessoas não pensem que o intuito ali é apenas distribuir bênçãos. Aqui é uma distribuição de bênçãos. Não. Tanto é que Deus me fez entender uma coisa. Eu não vou para o culto para ser abençoado. Primeiro porque em Cristo eu já sou abençoado. Mas às vezes eu preciso de coisas que nós chamamos de bênçãos. Mas eu não vou para o culto em primeiro lugar para ser abençoado. Eu vou para o culto, eu vou para o templo em primeiro lugar para cultuar a Deus. Isso é uma responsabilidade minha. E eu primeiro preciso saber se Deus vai receber o meu culto. Só que está sendo colocado na nossa cabeça que vão para o culto ser abençoado. Vou buscar minha bênção no culto. Vou buscar minha bênção no culto. Vou buscar minha bênção no culto. Não. Eu vou cultuar a Deus. E se Deus quiser, Ele vai me abençoar dentro daquela minha necessidade. É isso que eu preciso entender. Por isso que quando eu encontro um cristão hoje, eu não falo mais tem um culto abençoado. Porque eu acabo induzindo na mente dele que ele vai para templo buscar apenas bênção. Eu falo para ele que Deus receba o seu culto. Porque foi isso que Deus ministrou no meu coração. Tu vai para me cultuar. A parte da bênção é comigo, eu faço o que eu quiser. Aí eu falei, tá bom, Jesus, é assim? Ótimo. E eu preciso dizer mais uma coisa ainda. É por isso que tem um monte de gente que vai para o templo sem ideia que vai prestar culto. Porque falta falar um pouco mais sobre isso. Nós estamos indo prestar culto. Nós não vamos assistir culto. Culto não é uma programação que eu sento numa cadeira igual no cinema, quem vai a cinema, ou no seu quarto, enfim, vai assistir uma programação, tá? E tá lá, assistindo. Não, você vai cultuar, você participa daquilo. Então, em primeiro lugar, vamos prestar culto. E Deus está lá para receber ou não o nosso culto. Assim como ele não se agradou da oferta de Caim, por causa de quem era Caim. Então, lembre-se disso. Quando você adentra ao templo, você vai para prestar um culto. Agora, o culto não é só prestado no templo, não. O culto é prestado 24 horas por dia, 7 dias na semana, o mês todo, o ano todo, e até Jesus voltar ou até a gente partir. Cuidado com isso, que eu e você precisamos entender. Tópico 2. Jesus desafia a fé dos discípulos. E Jesus subiu ao monte. 2. O desafio para os discípulos. 3. Uma lição de provisão. Essa lição é crucial para aqueles que Jesus comissionaria com as palavras: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. João 20, 21. Então ele desafia a fé dos discípulos, porque ele está ali trabalhando a fé deles para que eles possam crescer e assim serem enviados. E quando nós não crescemos, nós damos muito trabalho na obra de Deus. É esse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar mais uma vez para vocês aí. Quem sou eu? O natural, aí é o não cristão. O carnal, aí é cristão. Tem cristão carnal. Ou o espiritual. O cristão carnal é o cristão imaturo. Ele não está tendo crescimento. Ele não se atentou que precisa crescer. Que precisa deixar de ser criança, espiritualmente falando. Então ele tem que ter uma nova atitude. Ele precisa ter um novo comportamento.
E aí começa a dar muito problema. Era isso que Jesus não queria no seu discípulo. Por quê? Porque eles iam assumir uma responsabilidade muito grande. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria esse? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Se João não registrou o nome do monte em seu evangelho, e em outras ocasiões ele menciona explicitamente os nomes de lugares, isso indica que para ele tal informação não era relevante. Então qualquer pessoa que chegar e quiser dizer qual era o nome do monte, no fundo é só uma especulação, porque nós não sabemos, João não registrou. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. A partir daí, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos. Quem foi? Filipe. Perguntando-lhes, onde compraremos pão para que estes comam? Está em João 6, 5 e 6. Filipe não responde diretamente à pergunta feita por Jesus. Enquanto Jesus questiona sobre onde comprar pão para alimentar a multidão, Filipe se foca em quanto seria necessário, destacando a dimensão econômica do problema. O denário, ou um dinheiro em algumas versões, uma moeda romana de prata, equivalia aproximadamente a um dia de trabalho de um trabalhador comum ou semi-especializado. Está lá em Mateus 20, do 2 ao 3. 2 ao 13. Segundo o comentário bíblico de Moody, um denário seria suficiente para cerca de 30 refeições. Meio denário, 15 refeições. Um denário, 30 refeições. E aí ele faz até uma comparação. Ele diz que se tinha 5 pessoas na casa, se houvesse 5 pessoas na casa, nesse caso, levando em consideração 3 refeições por dia, geralmente nós temos 4. Nós temos café, almoço, lanche da tarde e janta. Ou outro lanche. Bom, cada um tem sua forma, mas levando em consideração 4, só que ele está levando em consideração 3. Meio denário daria para 5 pessoas comerem um dia. Então, um denário dava para 2 dias só. Só que, para ficar melhor, nós fizemos aqui 30 refeições. Dava para 30. Aí, qual é a conta aqui? Filipe, ao mencionar que seriam necessários 200 denários para alimentar a multidão, que não daria ainda, estava se referindo a um valor que proporcionaria aproximadamente 6.000 refeições. Porque 200 denários vezes 30 refeições, que era um denário, daria 6.000 refeições. Só que tinha 5.000 homens e há estudiosos que acreditam que entre mulheres e crianças tinha quase o mesmo número de homens. Então tinha quase umas 10.000 pessoas ali. O texto fala 5.000, mas tinha mulheres e crianças. Se levar em consideração que a maior parte dos homens tinha esposa e tinha pelo menos um filho, irmãos, só Jesus. E lembrando que os judeus tinham vários filhos. No entanto, ele concluiu que nem isso seria suficiente, considerando que havia 5.000 homens, além de mulheres, jovens e crianças, tornando a quantidade insuficiente para satisfazer a necessidade de todos. Então, Filipe é aquele homem matemático também. Ele faz logo uma conta rápida. Opa! Não dá. Mas Jesus não vai alimentar através de dinheiro. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. E ele estava ensinando ali naquela hora. Se o relacionamento com Jesus se fundamenta em ensinamentos, se o relacionamento com Jesus se fundamenta em ensinamentos, como é possível desejar se relacionar com ele sem aprender sobre ele por meio da sua palavra? E aqui há um problema seríssimo. Jesus estava criando relacionamento com seus discípulos através do ensino. Se para poder ter relacionamento tem que aprender, por que eu e você não nos atemos a estudar a palavra de Deus? Por que para nós não é prioridade estudar as Escrituras? Quando quer chegar a algum lugar, disseminar alguma ideologia, ele cai dentro daquela ideologia, ele come aquela ideologia, ele mastiga aquela ideologia no sentido de aprender, dia e noite, noite e dia, e nós, que dizemos que amamos a Deus, não amamos a sua palavra, porque não temos contato com a palavra, e é a palavra que revela quem é Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz sobre Deus.
A Bíblia diz que Deus é onipotente, então eu creio. A Bíblia diz que Deus é onisciente, então eu creio. A Bíblia diz que Deus é onipresente, então eu creio. A Bíblia diz que Deus é bondoso, então eu creio. A Bíblia diz que Deus provê, então eu creio. A Bíblia diz que o Senhor sara, então eu creio. Mas é a Bíblia quem diz, não sou eu que digo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos salvos da ira vindoura, então eu creio. Mas nós não queremos estudar a palavra. Está na hora de começarmos a nos debruçar, a estudar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisamos nos ater a estudar a palavra com a intenção de praticá-la. Caso contrário, estaremos perdidos. Porque o inimigo foi tentar Eva no conhecimento que ela tinha em relação ao mandamento que Deus deu. E ela não tinha conhecimento direito do mandamento, porque ela fala aquilo que Deus não havia falado, ela acrescenta coisas que Deus não havia falado. E Deus falou para Adão, e provavelmente Adão passou para ela, mas ela, não sei se ela não prestou atenção, se a comunicação entre eles falhou, eu não sei, eu não vou dar aqui minha opinião, porque eu não sei. O que eu sei é que ela não entendia bem o que tinha sido dito. Quando eu e você não entendemos as coisas de Deus por intermédio da palavra, nós somos enganados pelo inimigo. Nós somos enganados pela nossa própria natureza. Então está na hora da gente se aperceber e começar a meditar na palavra dia e noite, como diz o Salmo capítulo 1, versículo 2. O Salmo 1, 2. 2. O desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Com a mulher samaritana, ele usou a água. Com os discípulos, ele usou ali, com a multidão, ele usou uma situação. Na verdade, também para ensinar os discípulos. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Não tinha comida suficiente? Filipe foi colocado à prova? E aí? A vida na Terra pode ser uma luta desafiadora. Alguns problemas parecem maiores do que nossos recursos. Exigências ultrapassam nossa capacidade. E a resposta estão além do nosso alcance intelectual. Como é que nós vamos alimentar uma multidão começando por homens, 5.000, mas tem muito mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? Não tem como. Só que eles estavam olhando no horizontal. Precisamos olhar no vertical. Buscar as coisas que são de cima e nós que são da terra. O mundo é vasto e somos pequenos, além de naturalmente inclinados a pensar apenas no plano horizontal. Nós não somos da terra, nós somos do céu. Vivemos na terra, somos peregrinos aqui, mas pertencemos ao céu, somos cidadãos do céu. Então nós precisamos pensar de forma espiritual também. Não é espiritualizar tudo. Não é sair por aí espiritualizando coisas que não são espirituais. Né? Por exemplo, você quer passar num concurso e você simplesmente ora e diz, não, eu vou passar. Não vai estudar não para ver se você vai passar. Isso é espiritualizar o que não é para ser espiritualizado. Você tem que orar, sim, mas você vai ter que estudar. Não, mas eu vou comer o melhor dessa terra e tem gente lá que Deus vai me colocar no lugar. Não vai não. Se o não cristão estudou e você não estudou, ele vai passar e você vai ficar. Para você aprender que você tem que estudar. Eu não vou te enganar, não. Eu não estou aqui para poder falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que é real. E isso é real. Ou você estuda ou você não passa. Deus não vai fazer milagre para você passar quando você não fez a sua parte, não. Deus é um Deus que quer ver nós fazermos a nossa parte. Deus manda Noé construir uma arca. Vê se Deus desceu do céu para construir arca. Quem teve que construir arca foi Noé. Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Vê se Deus desce do céu para construir o tabernáculo. Vai você construir. Vou dar sabedoria para homens trabalharem com os materiais que eu estou estabelecendo que tem que trabalhar, mas Deus não desceu do céu, não. Deus deu graça, Deus deu força, Deus deu vida, mas a parte de fazer foi deles. Então está na hora da gente assumir nossa responsabilidade. Eles teriam que aprender sobre a dependência de Deus para todas as coisas, mesmo aquelas que achamos que podemos resolver com os nossos próprios recursos. Tudo que somos e tudo que temos é por causa de sua graça. Mesmo coisas que você tenha dinheiro para comprar,
Vai orar ao Senhor primeiro. Vamos orar primeiro a Deus. Deus, é ou não é a tua vontade? Tu queres ou não queres, Senhor? Eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de abril de 2025. Eu preciso adquirir algo para o meu aprendizado cristão. Um curso para o meu aprendizado. Hoje, inclusive, nessa data, fecha as inscrições. Esse curso é umas 6 ou 7 vezes mais do que o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Mas eu preciso desse curso. Eu estou em oração há dias, falando com Deus, Senhor, posso, faço e estou em oração. E estou ligado com Deus. Até o final do dia de hoje, que eu estou gravando essa aula, eu preciso tomar essa decisão. E aí? Aí você fala assim, pastor, mas é só chegar, não tem um valor lá? Vai lá e compra, pastor. Não é assim, não. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe, mas eu não sei. Então eu tenho que ficar em Deus, falando com Deus. Senhor, como vai ser, Senhor? Me ajuda. Me dá uma percepção. Prudência, irmãos. Prudência. 3. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde. Ficaram de olho no lanche do menino, mas o lanche do menino não dá para nada. Jesus realizou um milagre de multiplicação. Vamos lá. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Quem diria? 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão? Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então tem que ter fé. Provisão é o ato soberano de Deus suprir as necessidades do seu povo de forma graciosa, suficiente e no tempo certo. O que muitos desconhecem é que necessidades não são deleites. E aqui está o grande problema. As pessoas estão confundindo necessidade, deleites com necessidade. Deleites são desejos ou prazeres pessoais. Eu quero ter uma TV de X polegada. Se você tivesse uma de menor polegada, de menos polegadas, você também assistiria a programação, não assistiria? Sim. Eu também, certo. Mas aí é um desejo que a pessoa tem. Mas isso não quer dizer que Deus vai satisfazer esse desejo, porque isso é uma coisa que está num campo que Deus não vai entrar com uma ação milagrosa para isso. Tá entendendo onde eu quero chegar? Deleites são desejos ou prazeres pessoais que, embora possam ser agradáveis, não são essenciais à sobrevivência ou ao cumprimento da vontade de Deus. Deus pode ter dito que vai dar um carro, mas de repente a pessoa fala, então eu quero uma BMW. Aí Deus olha para mim e fala assim, meu filho, olha só, você até pode comprar uma BMW se tu trabalhar muito, lutar muito, correr muito atrás, tiver uma profissão que tem uma boa remuneração, tudo bem. Mas daí você esperar que eu vou fazer um milagre para te dar uma BMW apenas para poder suprir aquilo que você tem de desejo pessoal, essa realidade está muito longe uma coisa da outra. São vontades ligadas ao conforto, à satisfação. E eu não estou dizendo que a pessoa não possa ter, mas eu estou dizendo que ela não pode achar que Deus vai providenciar milagre para isso. Tá? É claro que tudo vem de Deus, mas a pessoa vai ter que saber que uma ação sobrenatural dificilmente vai acontecer para isso. São vontades ligadas ao conforto, à satisfação emocional ou material, muitas vezes motivada por desejos carnais. Às vezes de competição. Fulano tem, eu também quero ter. Eu tô sabendo que a minha amiga tem um sofá que cobre toda a sala praticamente. Eu também quero um igual. Não é assim, não. Necessidades são básicas. Ilegítimas. Deleites podem ser legítimos ou não, dependendo de seu propósito e da motivação do coração. Deus promete suprir nossas necessidades. Ele nunca falou que vai suprir deleite. Mas não garante o atendimento de todos os deleites. Tiago 4,3. Pedi e não recebi porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa ter uma coisa que deseja. Mas ela tem que ter cuidado e não ficar frustrada, porque nem sempre aquilo é a realidade que ela pode alcançar. E aí tem gente que diz assim, Deus não me ama porque Ele não me deu o que eu queria. Essa não é a sua realidade nem a minha. Então não espere ter isso, porque você tem um tesouro no céu. Eu também tenho.
Sinopse do tópico 2. No episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. E falando da palavra, estudar a palavra, se preparar na palavra, tem muita gente que diz, não tenho tempo, não entendo a palavra, não sei por onde começar, e eu tenho sempre dito para vocês uma coisa, preste atenção. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. É isso aí. E aí, como é que você faz? Clica no link que está na descrição. O investimento é um pequeno investimento e é um pequeno mesmo, irmão. Clica para você poder ver. É um pequeno investimento com tudo que está sendo oferecido, mais de 20 horas. Então, o link está na descrição, no comentário afixado e também nos vídeos de recomendação. Vamos para o último tópico, para a glória de Deus. 3. Jesus, o pão que desceu do céu. 1. Qual era o real interesse da multidão? O pão do céu. O que é comer o pão? O milagre da multiplicação aponta para uma verdade maior. Jesus é o alimento espiritual que dá vida eterna. 1. Qual é o real interesse da multidão? No tópico 1 nós tratamos, no ponto 3, qual era o interesse da multidão. Aqui é qual é o real interesse da multidão. Vamos lá. No dia seguinte ao milagre da multidão dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6, 22 e 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ou seja, vocês não vieram por causa dos sinais reconhecendo quem eu sou, o Messias, o Filho de Deus. No caso, João está escrevendo para poder apresentar Jesus como Filho de Deus. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Queriam se alimentar. Desejavam um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. A vida não se resume às necessidades físicas.
Muita gente tem suas necessidades físicas supridas e vive uma vida terrível. Eles têm casa, uma boa casa, carros, bens, salário, bom salário, mas a vida não está nada bem. Então, nós não entendemos. Muita gente, às vezes, quando não tem recurso, se eu tivesse isso, minha vida mudaria. Você se engana, porque a satisfação do ser humano não está nos bens que ele tem. Muita gente tem bens e não se sente satisfeita, não se sente completa. O foco do crente deve estar na busca por Cristo, sua palavra e a vida eterna, pois só isso satisfaz plenamente o coração e o propósito da existência. Quando você tem Cristo, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que eu tenha dificuldade, a nossa alma se sente saciada. Isso não quer dizer que você não tenha tristeza, tem um dia que você tenha desânimo, mas você tem algo que completa a sua vida. Jesus não tinha receio de ensinar a verdade, mesmo que isso significasse a diminuição do número de seus discípulos. Em João 6,66, muitos deixaram de seguir a Jesus, porque eles não gostaram do que Jesus estava falando. Ele sabia o que se passava em seus corações e por isso os confrontou com a verdade. Eles querem apenas comida. Eles querem apenas saciar as coisas, os seus desejos materiais. Eles não queriam Jesus, mas sim ser alimentados. A palavra de Deus por si só separa o joio do trigo. Como é que se faz para poder tirar gente que não tem compromisso? Você não pode tirar. Mas se você pregar a palavra como ela é, tem gente que vai embora como foram embora no tempo de Jesus. E não é que você queira que elas vão. Não, vai embora. Não, pelo amor de Deus, a ideia aqui não é essa. Mas elas acabam desistindo. Não é isso que eu pensei. Ela é penetrante e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4,12. Precisamos apenas pregar a verdade com um coração cheio de compaixão. Não é pregar para ofender pessoas, dar lição de moral nos outros. Não é isso não. Mas é falar o que a Bíblia diz, como Jesus chegou ali e falou. Vocês estão me buscando por causa dos milagres que vocês viram, para saciar a fome de vocês. 2. O pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz, eu sou. E aí nós temos várias vezes no Evangelho de João, 7 vezes que Jesus diz, eu sou o pão, tá? Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. E as referências estão aí. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná, na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu. Porque descia o maná, descia do céu, mas não era o pão do céu no sentido de Cristo. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Como ele disse, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Mas ele não estava falando da água do poço para a samaritana. Ele estava falando dele mesmo. A palavra viva. Jesus é superior ao maná no deserto. O maná era temporário, Jesus é eterno. O maná era físico, Jesus é alimento espiritual. O maná apontava para Cristo. Assim como Israel buscava o maná diariamente para sobreviver, precisamos nos alimentar da palavra de Deus e manter um relacionamento constante com Cristo para crescer espiritualmente. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Do que ele está falando aqui? Da palavra. Então não é à toa que durante a programação eu coloco uma vez o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia e falo sobre a necessidade de estudarmos a palavra. Durante a aula eu falo dessa necessidade e depois eu apresento o curso. Por quê? Porque tem gente que vai falar, não sei por onde começar, não sei o que significa o texto, não tenho tempo e por aí vai. E aí o curso vai mostrar para você que você pode, que você consegue. Como muitas pessoas já deixaram testemunho lá, pastor, eu estou começando a compreender agora, eu não compreendia, mas eu estou compreendendo. Tá entendendo? Isso é muito sério, irmãos. Ponto 3 e último ponto. O que é comer o pão? Vamos lá. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. João 6,51. Não se trata de comer fisicamente,
Cristo, é claro. Canibalismo não é disso. Mas de crer em Jesus, recebendo como Salvador e Senhor. Todos nós sabemos que no Antigo Testamento havia sacrifícios que quem ofertava participava junto. Então ele comia como uma forma de comunhão, tá? Assim como o pão é essencial para a vida biológica, Jesus é essencial para a vida espiritual e eterna. Mas ele não estava falando de comer a carne no sentido literal. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: este é o meu corpo, isto é o meu sangue, baseado no que Cristo havia dito também. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. João 6, 53 e 54 diz o seguinte: Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E eu coloquei esse texto aqui para fazer uma pequena explicação, porque existe uma dúvida aqui, tá? Comer a carne e beber o sangue, apesar do pão simbolizar a carne, e o cálice simbolizar o sangue, não está se comendo literalmente a carne nem bebendo literalmente o sangue. Então é apenas um símbolo. Comer a carne e beber o sangue significa receber a Cristo pela fé, ou seja, comunhão com Ele, relacionamento com Ele, participando da sua vida e sacrifício. Quando eu tomo a ceia, eu estou me lembrando do que Jesus fez, que Jesus vai voltar, me preocupo com quem está à minha volta no sentido da minha comunhão, e entendo que ao participar eu estou dizendo: eu tenho comunhão contigo, Senhor. É por isso que quem come não tendo comunhão está comendo indignamente. Porque ele está realizando um ato que simboliza a questão dele ter comunhão, e ele não está tendo comunhão porque está vivendo uma vida de qualquer maneira. E aí Paulo trata disso, e tem aqui um vídeo, né, sobre a ceia do Senhor. Inclusive, eu acredito, inclusive, que ele está até aqui. Ele aí. Que eu também recomendei na aula passada. É importante você entender. E eu vou deixar novamente esses dois vídeos igualzinho da semana passada. Por quê? Porque todos os dois vídeos têm a ver com essa aula de hoje. Então, eu vou deixar do jeito que está. Então, comer a carne e beber o sangue significa receber Cristo pela fé, participando de sua vida e sacrifício. No contexto judaico, o sangue representava a vida, Levítico 17:11. Beber do sangue de Cristo significa aceitar seu sacrifício e se apropriar da vida que ele oferece. Na última ceia, Jesus usou a linguagem semelhante ao instituir o pão e o vinho como símbolos do seu corpo e sangue. Está em Lucas 22, 19 e 20. No entanto, é aqui que está a questão. João 6 não se refere diretamente à ceia. De maneira nenhuma. Mas sim a fé contínua em Cristo, comunhão, como o alimento espiritual da alma. Além de Jesus ainda não ter estabelecido a ceia, em João 6 ele ainda não tinha estabelecido a ceia, ele ainda não estava ali chegando o momento dele ser morto, então ele não tinha estabelecido. Neste tempo, ele jamais trataria dela com o povo de modo geral, diante de gente que nem sequer cria nele, que está em João 6, 59 e 64, que muitos não criam nele. Como é que Jesus vai falar de ceia em João 6 para gente que nem cria nele? Jesus falou de ceia com seus discípulos. E tem mais uma coisa. Se eu disser que aqui é a ceia, eu estou dizendo que a ceia tem poder de salvação. Porque olha o que diz. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí eu vou ter que afirmar que quem participa da ceia tem direito à vida eterna, porque comer da ceia dá direito à vida eterna. Paulo, inclusive, diz que tinha muitos fracos e doentes, muitos que dormiam, e tem teólogos que dizem que esse dormir era até morrer por causa que tinham comido a ceia indignamente.
A ceia, o batismo, não tem poder de salvar, mas são ordenanças que precisam ser cumpridas por aqueles que são cristãos. Mas essas ordenanças não têm poder de salvar. Quem salva é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então esse texto aqui não está tratando da ceia. Ainda que venhamos entender que a ceia nos lembra do que Jesus fez e que Jesus vai voltar, mas Jesus não está tratando da ceia nesse texto. Agora, se tiver alguém que quer discutir, que vai dizer que Jesus está tratando, e aí nós vamos ter que dar à ceia poder de salvação, porque está dizendo que quem come e quem bebe tem vida eterna, mas se não comer não tem, não está tratando de ceia. Tem muita gente que usa esse texto no dia da ceia para dizer, não, se você não comer, você não tem vida eterna. Esse texto está tratando disso não, irmão. Vamos interpretar o texto dentro do contexto. Faça uma exegese completa do texto. Não faz exegese, não. Não coloca no texto que não tem, não. Vamos lá. No dia seguinte, sinopse do tópico 3. No dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Agora, eu também quero dizer uma coisa. Se você congrega numa igreja onde o pastor dirigente da congregação, pastor presidente, no dia de ceia, acabou usando esse texto também para falar disso, não vai pegar o pastor no final do trabalho, pastor, tá errado, porque eu aprendi. Não faça isso não, irmão, por favor. Para pelo pastor. Eu não estou dizendo que você vai compactuar, mas entenda, você precisa também ter um pouquinho de humildade e entender que ele é uma autoridade que Deus colocou ali para apacentar as ovelhas. Tem gente que não pensa no que vai fazer. Aí chega, quer repreender o pastor, às vezes quer repreender o pastor na frente de todo mundo. Não faz isso não, irmão. Porque Deus fica triste com isso e isso vai trazer consequência para a sua vida espiritual, tá? Não faz isso não. Antes de prosseguir, vamos terminar? Eu quero falar para você apenas do plano da EBD Comentado Online. Eu quero falar sim. Você pode ministrar suas aulas com os slides que você viu durante todo o programa. E aí você vai clicar no link na descrição, no comentário afixado que está aqui, você vai ir para essa tela. Uma vez que você chegue nessa tela, você tem aqui o plano Plus, que é o dessa imagem, como aparece aqui, e você tem o plano básico. Todos os dois planos você pode assinar mensal, trimestral ou semestral. Pastor, qual é a diferença do plano Plus, adultos, para o plano básico, adultos? A diferença é o seguinte, você tem o comentário em PDF, todos os dois têm o comentário em PDF, como aparece aí para você. Igualzinho tá aqui. Todos os dois. Comentário em PDF. O que tá em preto é igual à revista, o que tá em azul é o comentário que eu faço. Igualzinho. Tudo igual, do mesmo jeito, da mesma forma. Todos os dois têm. Mas no plano básico, que é esse que tá aparecendo aí na tela para você, o slide para você é em PDF. Ou seja, ele não pode ser editado. Você pode até pular a tela que você não quer falar sobre, mas editar você não consegue. Só que se você comprar o plano Plus, que é esse outro plano aqui, assinar o plano Plus, aí você tem os slides em PowerPoint. No slide em PowerPoint você pode modificar as telas. Ou seja, você pode excluir slide, você pode colocar slide, você pode editar o que está escrito aqui, como eu estou colocando aqui, ó. Estou selecionando para você. Então, é tudo modificável, tudo editável. Então, quem decide é você. E tem mais uma coisa que eu quero dizer aqui para finalizar. Você também pode, se você não dá aula direto, dá 1 ou 2 aulas no trimestre, você pode contratar uma lição avulsa. Você vai clicar aqui, a lição avulsa só é aqui, não tá em outro lugar, só aqui. Você clica e vai pedir a lição, tá bom? A lição avulsa. E eu quero lembrar uma coisa também. Tem gente que já é assinante do plano aqui da EBD Comentado Online. Então não adianta você vir aqui comprar o plano de novo. Você tem que ir lá dentro da plataforma e renovar o plano. Você já comprou uma vez? Só vai renovar. Se você tentar comprar, já tendo comprado, não vai aceitar, porque você já é assinante do plano. Você pode ter deixado para lá a assinatura, agora você precisa renovar. E renovando, você tem que colocar o seu e-mail, a sua senha lá na página de login, entrar na plataforma e renovar a sua assinatura. Então, tem aí o plano para você, adquira. Link na descrição, no comentário afixado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Conclusão. Vamos refletir? Jesus é o verdadeiro alimento que sacia a alma, João 6,35 e Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Quem se alimenta da palavra recebe vida eterna, João 6,51, Colossenses 3,4. A comida terrena é temporária, mas Cristo é sustento eterno, João 6,27, 2 Coríntios 4,18. Para finalizar, olha aí esse texto importantíssimo. Hoje, repita comigo, hoje, escolho me alimentar mais de Jesus através da sua palavra, repita, da oração, da comunhão, pois só ele sacia a minha fome espiritual com a verdadeira vida abundante. Você repetiu comigo? Vamos lá? Mais uma vez? Hoje, escolho me alimentar mais de Jesus através da sua palavra, da oração e da comunhão, pois só ele sacia a minha fome espiritual com a verdadeira vida abundante. Repita isso lá na sala e peça para os alunos repetir. Certo? Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 5, 4 de maio de 2025. Irmão, abril já foi embora, agora já vai para maio. A verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Esse Jesus é maravilhoso. Lembrando a você que as aulas são liberadas todas as segundas-feiras, às 21h30, na semana da lição. E antes de fazer a oração final, também, lembrando a você, contato para convite. Tem aí o número do nosso WhatsApp para contato de convite. E você pode convidar para pregar, ensinar, dar aula, congressos, enfim, cultos. Seja o culto que você quiser, a gente vai pregar, ela vai louvar também, em nome de Jesus, porque onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou, tá? Mas eu quero aqui terminar antes com um agradecimento. Nós fizemos uma agenda no dia 13 de abril de 2025, culto de missões, Assembleia de Deus no Leblon, congregação no Vidigal, pastor presidente José Maria Noia, pastor local Luiz Faria, fomos convidados pelo nosso obreiro Bruno, tá? Ele tá aparecendo inclusive aí na foto, ele ficou na foto. O pastor Luiz Farias aparece num pedacinho da foto aí do vídeo onde eu estou falando, e a esposa fez essa montagem aí, aonde eu estou pregando e ela está cantando também, tá bom? E nós estivemos lá e eu quero agradecer a Assembleia de Deus, tá? Congregação no Leblon, no Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, ao pastor local Luiz Farias e ao pastor presidente José Maria Noia e o meu querido irmão Bruno, a sua esposa, o seu filhinho, que nos receberam lá com muito carinho, aquela igreja amada. Eu deixo o meu abraço aí junto com a minha esposa a vocês e faça como eles, nos convide, nós fomos lá no Vidigal, aqui no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, e vamos também na sua igreja, é só você convidar, tá aí o contato para nos convidar. Nesse momento, eu quero fazer uma oração e agradecer a você que ficou até o final do programa. É um programa completo, oração, louvor, ensino da palavra completo, a lição completa nesse caso, e agora no final uma oração e a bênção apostólica. Lembrando a você que o curso tá na descrição e também que o plano também da EBD Comentado Online também tá na descrição. E nos comentários afixados, que são é o primeiro comentário, e o curso também tá nos vídeos de recomendação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, aprendemos que o Teu Filho é o pão da vida. Precisamos nos relacionar mais e mais para sermos alimentados todos os dias. Sentirmos-nos alimentados todos os dias. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Toma cada professor e professora que vai ministrar esta lição, Senhor. Usa eles como instrumento. Que nós possamos a cada dia, Senhor, buscar relacionamento contigo. Porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Não podemos avançar. Nossa vida não vai a lugar algum. Nos ajuda, Senhor. Nós esperamos a Tua bênção, Pai. Abençoa a nossa vida. Que o Senhor possa tocar no coração dos Teus filhos para compartilhar essa aula, esse canal, e também para orar por mim e pela minha esposa e família, Senhor, porque nós precisamos demais. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Bom, nesse momento receba a bênção apostólica, vídeos de recomendação na próxima tela, links do curso e do plano também na descrição do vídeo. E ore por nós, porque no dia 21 de abril nós estaremos fazendo também uma agenda em Santo Antônio de Pádua, aqui no Rio de Janeiro, e provavelmente na lição de número 5 eu já esteja colocando aí as fotos dessa agenda, onde fomos convidados a estar ali. O diácono Fábio nos convidou, e nós vamos ali para a glória de Deus,
num congresso, numa festividade de homens, eu vou estar pregando e a esposa vai estar louvando. Então nós vamos aonde o Senhor nos enviar. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos digam amém!